Olá pessoal, tudo bem por aí? Meu nome é Virgínia Righetti, eu sou professora de História e Sociologia. E na nossa terceira aula sobre História Geral, nós daremos continuidade ao desenvolvimento das primeiras cidades do mundo. Nós veremos como que essas cidades, há cerca de 8 a 10 mil anos atrás, surgiram e como elas se desenvolveram, quais foram os avanços que os seres humanos deixaram para essas sociedades e como as hierarquias socioeconômicas passam a vigorar a partir desse agrupamento humano vivendo no meio urbano. Bom, para a gente fazer um paralelo com a sociedade atual, a gente pode fazer a seguinte comparação. Há cerca de 200 anos atrás, cerca de 3% da sociedade era composta por pessoas que viviam em cidades. Hoje em dia, no Brasil, essa taxa é superior a 85%. Então, a gente compreende que as pessoas estão vivendo cada vez menos nas zonas rurais e elas passam a viver mais nas cidades, nos centros urbanos. E isso traz uma série de problemáticas. Professora, mas o que isso tem a ver com o nosso tema da aula de hoje? A senhora vai falar sobre a Mesopotâmia, certo? Exatamente. É bom a gente fazer uma comparação sobre como as sociedades elas se organizam com o passar do tempo. Então, quando a gente compara o crescimento das primeiras cidades e como as nossas cidades atuais elas se desenvolvem e como nós respeitamos o meio urbano, a gente consegue refletir muito mais sobre a nossa sociedade atual. Por isso que a história é tão interessante, porque a gente busca interpretar o passado, entender o presente. Antes da gente entrar especificamente sobre as características que fizeram a grandiosa civilização mesopotâmia se desenvolver, eu gostaria de fazer um parâmetro com vocês sobre um clássico do Lewis Mumford, que era um pesquisador, historiador norte-americano, e ele tem teses incríveis sobre o surgimento das cidades no seu livro A Cidade da História. Então ele expressa que antes das cidades, a polis surgir, a necrópole, ou seja, a cidade dos mortos, ela surgiu primeiro. Isso porque ainda no período do nomadismo, as mulheres elas decidiam enterrar os seus entes queridos em um local específico e mesmo ainda se locomovendo constantemente em busca de alimentação e proteção, elas voltavam a esse espaço para cultuar os seus parentes. E também acontecia algo bem parecido quando elas iam parir. Elas escolhiam lugares específicos para fazer o seu parto. E algo muito interessante também dessa questão do parto é que esse historiador, ele remete que elas faziam espécies de círculos e esses círculos, eles iriam simbolizar as cidades amuralhadas que foram muito desenvolvidas há 8 e 10 mil anos atrás. Bom, queridos, vou fazer um parêntese aqui para uma curiosidade. Começou a me dar uma coceira, eu acho que foi a gola da blusa que eu tava, não sei exatamente. E aí eu passei uma pomadinha, tá coçando um pouquinho, e troquei de blusa, porque essa aqui não tá encostando aqui no pescoço. Então vou continuar a minha aula. Bom, queridos, prestando atenção, como a gente já falou nas aulas anteriores, quando as pessoas vão descobrindo a agricultura e o que essa produção pode trazer de benefícios para a sociedade, elas passam gradativamente do nomadismo para o sedentarismo. Então, com isso, se fixando em algumas regiões, sempre próximo a grandes rios, essas pessoas elas vão formando aldeias, elas vão formando comunidades e assim dessa forma elas vão passando a descobrir e entender um pouco mais sobre diversos outros gêneros agrícolas e também sobre a pecuária. Então, aquilo que excedia da agricultura também viabilizava uma estrutura comercial que inicialmente era feita à base das trocas entre essas aldeias. Depois de um bom tempo passado, a gente vai ter o advento das moedas. Então surgirão moedas de prata, moedas de ouro, moedas de bronze, o que vai acarretar também uma maior exploração do solo em busca dessa matéria-prima. De acordo com as pesquisas arqueológicas, estima-se que as primeiras aldeias surgiram há 11 mil anos atrás,
sobretudo a exemplificação de uma cidade chamada Çatalhöyük, que era localizada onde hoje em dia é a atual Turquia. E o interessante é entender que quando essas aldeias vão se tornando cidades, o meio urbano ele vai criando uma dicotomia do meio rural. E dentro desse meio urbano vão existir várias necessidades, como por exemplo a construção de obras públicas. Então havia edifícios diferenciados para esses governantes que vão compor o núcleo dessa pirâmide social que cada civilização terá, e a gente não pode esquecer também da influência comercial. Então a maioria dessas civilizações ela terá uma base nesse comércio agrícola. Elas irão desenvolver também artesanato, a confecção de tecidos, a exploração de metais preciosos para a cunhagem de joias, cunhagem de moedas. E a gente também vai ter uma especificidade para os templos religiosos. Na maior parte do surgimento dessas civilizações, ainda não existia a adoração a apenas um Deus. Então era muito comum essas pessoas adorarem a diversos deuses, que tinham a sua fundamentação ligada à natureza. Então diversos templos foram construídos que serviam para uma base religiosa, mas alguns deles também vão servir para bases científicas, como por exemplo os zigurates, que foram construídos na Mesopotâmia, tinham uma função religiosa, entretanto também servia para a observação do céu. Então, a Mesopotâmia ela vai também desenvolver, além da agricultura, da escrita também, o desenvolvimento de estudos sobre a astronomia e a astrologia, quem gosta desse universo dos signos. E é dentro desse contexto que a gente pode perceber o quanto a geografia desses locais vai definir quais serão as atividades principais ou primordiais que serão feitas nesses lugares. A gente pode fazer uma comparação entre duas grandes civilizações. A mesopotâmica, que é o que a gente está exemplificando aqui, e a civilização egípcia. Enquanto a civilização mesopotâmica estava ali localizada na região que a gente hoje em dia conhece como o Oriente Médio, mas dentro dessa região do Oriente Médio, ela se localizava e ainda se localiza dentro do chamado crescente fértil. Ou seja, por mais que ela estivesse numa região muito quente, muito seca, ela se localizava entre dois rios, que a gente chama de Tigre e Eufrates. Então era como se fosse um oásis no meio do deserto. Então o que a gente entende como Mesopotâmia lá atrás, hoje em dia se configura como o Iraque, partes da Síria e Turquia. E o mais interessante é que essas regiões, desde a antiguidade, sofria diversas invasões e até hoje ainda sofrem com disputas territoriais. E continuando nas características geográficas, enquanto a Mesopotâmia estava localizada no crescente fértil, havia um problema. Os rios Tigre e Eufrates não tinham uma especificidade de cheias. E isso dificultava tanto o desenvolvimento da agricultura, como também para a pecuária e também para o uso da água em questões domésticas. Então, as civilizações da Mesopotâmia tiveram que investir em engenharias hidráulicas, como por exemplo a construção de diques e canais de irrigação, enquanto que o Egito ele estava mais isolado, ele fica entre alguns desertos no nordeste da África. Entretanto, o rio Nilo ele tinha uma maior regularidade nas suas cheias. O historiador grego Heródoto dizia que o rio Nilo era a então dádiva do Egito e por isso a sua vida e por isso o sucesso dessa civilização. Conforme esses reinos e impérios iam se desenvolvendo, formava-se juntamente a eles uma forte hierarquia social ou estrutura social, onde as elites dominavam e subjugavam outras pessoas, inclusive e sobretudo ao trabalho compulsório, ao trabalho escravo. Esses governos geralmente eram despóticos, centralizados e correlacionavam a religiosidade à figura deles próprios. Então, muitos desses governantes eram vistos com uma importância religiosa. Eu já falei anteriormente, mas vou repetir.
A sociedade mesopotâmica era altamente politeísta. É importante mencionar também que os sacerdotes, eles tinham um papel central nessa hierarquia social. E como esses governantes, eles se confundiam com uma representatividade religiosa, essas pessoas que eram subjugadas, elas tinham um temor sobre essa pessoa, sobre essa figura que demonstrava um poder tanto político como religioso. É interessante a gente citar, por exemplo, a importância da deusa Ishtar para as populações da Mesopotâmia. Para quem não sabe, a deusa Ishtar era a deusa da chuva, da primavera e da fertilidade. As pessoas, não somente da Mesopotâmia, mas como da antiguidade, elas correlacionavam os efeitos, os resultados da sua vida, tanto para o bem como para o mal, de acordo com a vontade dos deuses. E não apenas sobre conhecimentos da astronomia e da astrologia os mesopotâmicos desenvolveram. Conceitos ligados à matemática, ao direito, à engenharia e à arquitetura foram amplamente difundidos pelos povos mesopotâmicos. E algo muito interessante, além dos conhecimentos mesopotâmicos que foram criados, é a epopeia do rei Gilgamesh, escrita há 2000 anos antes de Cristo. Esses poemas e narrativas épicas são um dos mais antigos do mundo e, acreditem se quiser, dentro dessas histórias existe uma epopeia de Gilgamesh que teve uma história muito parecida com o dilúvio que está contido no Antigo Testamento bíblico. O rei Gilgamesh, ele teria sido incumbido de criar um grande barco, colocar espécies de animais, pois haveria um grande dilúvio. E ele tinha essa missão. Por curiosidade ou não, essa mesma história aparece no Antigo Testamento. Fim do Neolítico, várias cidades foram desenvolvidas nessa região. Cidades como Ur, Uruk, Lagash, Eridu, e cada uma delas era autônoma. Havia outro ponto interessante também. Quem comandava essas cidades, que a gente chama de cidades autônomas, eram os chamados patesi ou patese, que eram chefes militares que também tinham vínculos com as funções de sacerdotes. E por volta de 2400 a.C., o povo acádio, que já havia se introduzido nessa região, tomou governança maior nessa região. E um de seus maiores representantes foi o rei Sargão I. Agora a gente parte para o ano de 1950 a.C. É interessante a gente saber também que durante esses períodos longos, onde os reis eles faziam as suas dinastias acontecerem, havia também diversos conflitos. Então essas dinastias, se caso fossem derrotadas, elas seriam substituídas por outras. Foi o que aconteceu durante o período de 1950 a.C., quando uma sucessão de reis amoritas dão origem a uma nova dinastia. E o seu representante mais marcante foi o então famosíssimo Hammurabi, aquele que criou o Código de Hammurabi, também conhecido como Lei de Talião ou com aquele ditado, olho por olho, dente por dente. Agora, sobre a civilização persa, o rei Xerxes, que vocês conhecem muito bem, pois vocês assistiram o Rodrigo Santoro ou no cinema ou na televisão fazendo o rei Xerxes, eu não vou falar agora, eu vou deixar para a nossa próxima aula. Mas antes de terminar, eu gostaria de ler algumas leis desse famoso Código de Hammurabi. Prestem atenção. Se alguém enganar outra pessoa difamando-a e a pessoa enganada não conseguir provar o contrário, o enganador será condenado à morte. Que legal seria sobre fofocas, né? Quer dizer, legal coisa nenhuma, tá, gente? Mas assim, seria interessante. Se alguém acusar outra pessoa de um crime e o acusado pular no rio e afundar, o acusador poderá tomar posse da casa do acusado. Algumas coisas meio sem noção, né? Se alguém roubar a propriedade de um templo ou corte, o ladrão e quem receber o produto do roubo serão condenados à morte. Aqui entram os celulares roubados, né? Que são vendidos. Enfim, tinha coisas muito loucas. Vamos lá. Se um homem furar o olho de outro homem, seu olho também deverá ser furado. Por isso que esse conjunto de leis se chama olho por olho, dente por dente.
Bom, queridas e queridos, é isso. Espero que vocês tenham curtido a nossa terceira aula. E a gente se encontra em breve falando sobre história e assuntos interessantes para o seu entendimento pessoal e também para as provas que virão. É isso, um beijo, até a próxima!